Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marúzia Dutra, eu sou pesquisadora de pós-doutorado da UFBA e vou apresentar o trabalho que traz como título a seguinte pergunta: Academia e arte com A maiúsculo? Para desenvolver algumas ideias em torno dessa questão, vou expor de modo descritivo e reflexivo 3 experiências que vi e vivi nos últimos anos como artista pesquisadora, ressaltando aqui a importância daquilo que é vivenciado, vivido na pele, e não apenas alcançado pela retina através da visão. Portanto, a equação que está embutida no intertítulo O que vi ao quadrado é uma provocação ao culto ao visível que vigora atualmente e que faz da ação de ver o verbo hegemônico e clichê do modus operandi do pensamento e do modus vivendi do corpo. Por esse motivo, nos diz Juan Fucuberta sobre a sociedade pós-fotográfica, abre aspas, isto nos imerge num mundo saturado de imagens. Vivemos na imagem e a imagem nos vive e nos faz viver, fecha aspas. Uma das consequências desse contexto é que qualquer ação acontece como se nenhum gesto pudesse escapar à imagem, nem ficar de fora do registro. Foi o que percebi também na performance instalação e infestação, que é a primeira experiência que vi e vivi a ser aqui apresentada. Durante o evento, inúmeras câmeras e celulares se aglomeravam na galeria para tudo filmar e fotografar. E foi assim que também encontrei, depois do evento, justamente uma fotografia de mim performando na obra. Por isso, nesta reflexão, proponho a adulteração do ditado popular que diz recordar é viver, substituindo o verbo da rememoração pelo verbo gravar, na língua inglesa. Isto porque a equivalência de hoje não parece ser mais recordar é igual a viver, nem se grava para recordar, mas sim gravar para viver. Ou retomando Fontcoberta, a imagem nos faz viver. Como participante performer da obra Infestação, trouxe com meu corpo o gesto clichê do pensador, que é comumente rotulado de forma indiscriminada com o cartesianismo, que imprime no pensamento o cogito ergo sum. Penso, logo existo. A sentença correspondente no atual turbilhão de visibilidades é a atraente armadilha vida o ergo sum. Vejo, logo existo. E suas variações, me vejo, sou visto, etc. No caso desta imagem, a reprodução gestual polegar indicador que realizei sobre meu rosto permite interrogar a visão estigmatizada que se tem do pensador. Assim, aos olhos ausentes dele, voltamos os nossos, a fim de rever não só a imagem de intelectualoide alienado que ele tem na sociedade, mas também seus posicionamentos, embates e alianças verdadeiramente intelectuais, a fim de dar a ver ainda nossos pensamentos, nossos modos de pensar. Esse movimento sobre o pensador traz à vista sua potência de criação na realidade vivida, vivível, sendo uma forma de recobrar-lhe o visionarismo que ele, assim como o artista, tem. No ensejo da discussão em torno da figura do pensador, adentro a questão da instituição, com uma citação da artista pesquisadora Branca de Oliveira, na qual ela diz, abre aspas, o pensamento não é fruto da academia, e também nenhum pensador jamais precisou da academia para pensar, embora a academia seja basicamente constituída por pensadores. Fecha aspas. Para problematizar esse tema, Gilles Deleuze contrasta a instituição ao instinto, dizendo que é a inteligência que distancia um elemento do outro. Embora instituição e instinto busquem a satisfação de uma necessidade, são necessidades diferentes. Enquanto o instinto satisfaz uma urgência através de um mesmo modo de reação, a instituição satisfaz uma exigência através de ações singulares associadas à inteligência. Por isso, Deleuze diz, abre aspas, o homem não tem instintos, ele faz instituições. O homem é um animal em vias de despojar-se da espécie, fecha aspas. No âmbito da produção do pensamento, o papel da instituição, seja ela acadêmica ou artística, deve ser de proteção. Mas, infelizmente, essa associação nem sempre está resguardada. Assim,
Se o espaço institucional não garante as devidas condições ao pensador e ao artista, ou mesmo ao artista pesquisador, faz-se necessário levantar um possível lugar não artístico da arte, assim como há o não acadêmico do pensamento. Isso aponta para a necessidade da experimentação, da transgressão, da insurgência, tanto na arte como na ciência, e na arte de pensar, que é a filosofia. Como exemplo de insubordinação científica, trago a segunda experiência que vivi. A criação da obra Escondeu-se a Palavra-Chave, que carrega as palavras-chave de minha dissertação na forma de um poema-objeto. A obra é uma chave cujo segredo é a palavra palavra. Nesse processo de criação, a imagem fez da chave uma palavra poética, enquanto a chave fez da palavra uma imagem poética. E, materialmente, o poema-objeto é para ser levado no bolso, na bolsa, vitrine do cotidiano, em lugar da galeria ou do museu. Portanto, é o não artístico da arte, mas que pode ser chamado ainda de poético, porque toca, afeta, implica uma realidade outra. Assim como na criação da palavra-chave poética, todo ato de pesquisar tem em si uma dimensão experimental, em maior ou menor grau, o que atribui certa dose potencial de deriva e desvio, tanto na pesquisa artística quanto na pesquisa acadêmica em artes, desenvolvida pelo artista pesquisador. Sobre o assunto, Graham e Sullivan afirma que, abre aspas, essas investigações muitas vezes são realizadas nos espaços entre as disciplinas e se a rede de segurança das práticas codificadas. Fecha aspas. É nesse sentido que Deleuze e Guattari propõem nos estudos sobre o pensamento nos âmbitos da arte, da ciência e da filosofia que o ponto comum a eles é o vir a ser do pensamento, ali na zona de tremulação do impensado, em que seu porvir pode ser qualquer coisa. Portanto, a arte não deixa de ter sua dimensão acidental, pode se desviar ou ser desviada, quebrando sua condição icônica. Essa falibilidade evidencia uma borra no sistema de arte, parte fugidia, arte fugidia, que não se enquadra, como uma tela vazia no cinema ou um volume de páginas em branco na academia. Daí trazer à discussão a terceira experiência que vi e vivi, o manual de como pensar outro pensamento. 7 anos foram necessários para alçar as exatas 500 folhas de papel em branco desse livro-objeto, que contém uma escrita apenas potencial, que espelha e estilhaça minha tese de doutorado, que constituem a página-tela talvez necessária à projeção de imagens resistentes ao clichê. Assim, ele faz vacilar a institucionalidade acadêmica ao apresentar a potência de um vago a ser preenchido por qualquer pessoa. Tal proposição é uma crítica ao produtivismo científico, que não respeita os movimentos necessários ao engendramento do pensamento e o quer sempre a postos, efetivo, eficiente, formulador de soluções aplicáveis, como se possível fosse pensar a criação à maneira de um manual. O manual é também uma ode à marginália, vertendo em margem todas as folhas do livro, a ser preenchido pelo próprio leitor, em golpes e delicadezas. Como sugere Fernando Furtado, abre aspas, aprender a página pelas margens, operar o abismo como se for a ponte, fecha aspas. Porém, por mais marginal que seja, ou se pense as experimentações que vi aqui relatadas, elas não estão fora do sistema de poder que rege o conhecimento. Afinal, foram feitas dentro dele, na instituição dedicada ao pensamento, que é a universidade, tendo, portanto, seus graus de censura normativa. No entanto, não deixam de ser tentativas de fissurar as hegemonias e habitar as margens. Concluo torcendo um pouco o que o filósofo poeta disse para formular as provocações de que, na pesquisa artística, o que importa não é o mundo imagético, mas o invisível do mundo. Igualmente, na pesquisa em artes, o que importa não é o pensamento acadêmico, mas o impensável na academia.
Assim, relações minúsculas entre arte e pesquisa se tornam possíveis, ainda que infiltradas nas instituições, se não para questioná-las desde dentro delas. Agradeço por sua audiência e deixo aqui o meu contato. Obrigada.